E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar sobre os lidos de junho. Esse mês eu li 5 livros. Na verdade, eu terminei 5 livros, porque na verdade eu li 7. Um deles eu ainda tô lendo e o outro eu abandonei, então não entra nas estatísticas. Desses 5 livros, nenhum é de não ficção, porque o de não ficção eu ainda tô lendo, ou seja, todos os outros são livros de ficção. Eu percebi que 2 livros foram escritos por mulheres e 3 livros foram escritos por homens. E essa divisão se mantém também quando eu penso em livros nacionais ou internacionais. As 2 mulheres que eu li são brasileiras, enquanto os homens que eu li são estrangeiros, sendo um russo, um estadunidense e um português. Bom, ditas essas estatísticas iniciais, gostaria de fazer um balanço geral de leitura. Foi um mês que eu li bastante, porque eu tive bastante tempo livre. As leituras foram interessantes. Teve um livro que eu não gostei mesmo, e tiveram 2 livros que eu adorei, que foi uma leitura muito divertida. Eu achei que foi um bom volume de leitura. 5 livros num mês é bastante. A gente tem vivido uma época em que parece que existe uma corrida para ver quem lê mais. E aí você vai nos canais de YouTube, nos canais do Instagram, né, dos booktubers e das pessoas que gostam de ler, elas estão lendo 10, 15 livros num mês. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma e saborear um pouco mais as leituras que a gente faz, sabe? E eu tento me refrear porque eu também entro nessa corrida da leitura. Muitas vezes me cobro pra ler, mesmo que sem qualidade, mas eu tenho tentado travar essa batalha comigo mesma pra priorizar a qualidade da minha leitura, o meu prazer ao ler, ao meu deleite, ao me deparar com uma boa história, com uma boa narrativa, com um personagem interessante, poder ficar um pouco ali naquela história, poder conversar com as pessoas com quem eu convivo, que cruzam comigo no dia a dia sobre aquilo que eu tô lendo, poder fazer conexões com a realidade. Isso requer tempo, né? Então, isso de ler um livro atrás do outro é algo que eu tô tentando combater em mim mesma, porque é uma tendência que eu tenho. Enfim, sem muita enrolação, porque isso não é muito a minha cara, na verdade. Agora eu vou elencar os livros que eu li em ordem do menos preferido pro que eu mais gostei. Em quinto lugar, eu fiquei surpresa com esse ranking, gente. Mas enfim. Em quinto lugar ficou Noites Brancas do Dostoiévski. Pois é, eu fui seca lendo esse livro, achando que ia gostar, porque eu li um outro livrinho curto dele, que é Uma História Lamentável, e eu adorei. Dei gargalhadas, assim, foi muito legal. É um livro crítico e interessante. E aí, quando eu li Noites Brancas, eu fui achando cada vez mais esquisito. Acho que é um livro que eu não posso fazer. Na verdade, eu até posso, né? Mas eu não gostaria de fazer uma análise muito anacrônica. Só que é um livro que não conversa comigo. Existem livros de outras épocas que conversam com a gente, mas esse livro não conversou comigo. Achei a premissa muito esquisita, né? Um homem que é super solitário, que não tem amigos nenhum, e que aborda uma mulher no meio da rua e eles viram amigos, e ele fala daquela forma com ela, e de repente eles ficam apaixonados, e aí ela tem aquela história toda. Gente, eu achei assim tudo muito esquisito. Eu teria caído fora no primeiro momento, então o resto daquele livro não teria existido pra mim, sabe? Então acho que enquanto mulher, me me soou muito estranho toda aquela narrativa e também foi cansativo. A parte em que o personagem principal fala é muito arrastada, é muito sonhadora, né? E poderia ser legal, mas eu achei que no final, assim, a execução daquilo me deixou muito entediada. É um livro super pequenininho, super fininho, que eu demorei uns 3, 4 dias pra ler. Sendo que livros maiores que aquele eu leio em um dia só. Então, não gostei. Realmente foi uma experiência ruim. Em quarto lugar, não é um livro que eu não gostei. Ele só não é digno de uau, eu achei, né? É A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Esse é um livro que eu li porque eu faço parte do clube de leitura lá do Sesc 14 Bis. Eu já falei, já mencionei esse clube em alguns vídeos aqui. É um clube gratuito, presencial. Uma vez por mês a gente se encontra para conversar sobre uma leitura pré-definida. E é só chegar. Juro pra vocês, a primeira vez que eu fui nesse clube,
Eu não sabia do que se tratava, eu só achei interessante o título. E fui lá ver o que que era, e foi uma discussão super interessante. Eu não tinha lido o livro ainda, mas mesmo assim, valeu a pena ter ido. E aí, dessa última vez, a leitura da vez foi A Árvore Mais Sozinha do Mundo, e eu fui. E li o livro, né? E é interessante como que uma dinâmica de um clube de leitura pode alterar a nossa visão sobre um livro, sabe? É, todo mundo começou a discutir ali na roda, dizendo que não tinha gostado muito do livro, que era muito arrastado, que era muito parado. Só que ao longo do tempo, a gente foi trazendo alguns pontos da leitura e da narrativa e momentos da história que nos suscitavam algumas reflexões. E aí, no fim, parece que a gente terminou aquela reunião gostando um pouquinho mais do livro, sabe? Então, foi uma experiência muito positiva. Eu tô muito animada para a leitura do próximo mês. Se você é daqui de São Paulo e anima a participar de um clube de leitura presencial e de graça, é só vocês aparecerem lá na última terça-feira de cada mês, às 7h30. Eles dão uma pulseirinha pra gente participar, né, na biblioteca. E a leitura dessa vez é Solitária, da Eliana Alves Cruz, tá? Fica a dica aí. Enfim, é um livro que fala sobre uma família de plantadores de tabaco que são do sul do país. E essa família tem a sua vida regulada pelo tabaco. O tempo de vida deles, o ciclo de vida deles é o ciclo do tabaco. E essa é uma história que é contada do ponto de vista de objetos que observam aquela família existindo naquele local. Então são alguns objetos que vão observar aquela família, cada um tem a sua personalidade, cada um observa a família a partir de um ponto de vista diferente, né? Ou seja, cada um cobre uma área da casa em específico, né, de observação. E é basicamente isso. É uma família muito unida, com alguns problemas emocionais, alguns problemas financeiros. É uma história sobre como eles vão lidando com isso. Né? Então, algumas pessoas acharam meio arrastado. Eu também achei um pouco arrastado, mas eu gostei. Eu vi beleza nisso. E entendi que não é um livro onde acontecem muitas coisas. É um livro de objetos observando mesmo aquela família. Acontece bastante coisa mais pro final, mas é um livro de realmente você ler, parar em cada item do livro e observar o que aquilo tem de beleza, não ficar só esperando o desenrolar da trama, sabe? É um livro que traz algumas discussões importantes sobre o modo predatório, como acontecem, né, as relações rurais, no caso lá no sul, mas a gente pode pensar em outras partes do país também. Né? E enfim, existem várias discussões que podem ser feitas. Eu achei interessante, mas eu não achei que foi algo que me prendeu muito, uma leitura que eu estava ansiosa para ver como ia terminar. E geralmente esses são os sentimentos que a gente busca quando quer ler um livro, né? Aquela sensação de entretenimento, de que você achou algo especial ali, que você quer ver no que vai dar. E isso não foi o que esse livro me trouxe. Eu fiquei satisfeita com ele, né? Algumas pessoas não ficaram no clube do livro, mas eu dei 3 estrelas pra ele e ele tá em quarto lugar aqui na minha leitura do mês. Em terceiro lugar, eu coloquei O Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. Esse é um livro que eu gostei. Em vários momentos em vídeos anteriores aqui eu mencionei que eu tava gostando do livro. E eu acho que a proposta do José Saramago, ela é muito boa. E eu acho que ela é bem executada. Porque ele pega uma das histórias mais famosas do mundo, se não a mais famosa, e ele reescreve. E o fato dele querer reescrever essa história é a crítica que ele quer fazer. Então ele vai pegar essa história, ele vai manipular fatos que foram eventos canônicos na história, né, de vida de Jesus, e ele vai remodelando. Só que essa inversão de narrativa ela acontece mais lentamente no começo e vai ficando mais forte no decorrer da vida de Jesus Cristo, porque é assim que foi a vida dele. Né? Os grandes acontecimentos, aquilo que suscita mais discussões entre os religiosos, entre os teóricos da religião e tudo mais, são os últimos anos de vida de Jesus Cristo, né? Que é quando ele começa realmente a fazer os milagres, quando ele começa a pregar essa nova religião, esse novo Cristo, e pedir para as pessoas se arrependerem e tudo mais.
Então, o que eu achei interessante foi a forma como Jesus Cristo foi humanizado. E aí ele foi humanizado tanto no sentido carnal, porque ele foi colocado como um homem que tem relações com mulheres, que seria no caso a Maria Madalena, e ele também foi humanizado num sentido positivo, porque a gente tende a pensar que a nossa humanidade ela só nos traz coisas ruins. Mas a verdade é que Jesus teve pena da humanidade. Quando Deus contou para ele tudo que ele estava planejando para conseguir mais fiéis, porque é isso, né? Quando chega na cena do barco, em que Deus e o diabo vão ter meio que um papo reto com Jesus, é isso que eles querem contar para Jesus. Falar, eu vou usar você porque eu quero expandir a minha religião, eu quero expandir o meu raio de influência, só que eu não posso agir diretamente contra os outros deuses de outras religiões. Preciso agir por um intermediário, que nesse caso vai ser você. Os profetas, né, os humanos que intervêm em nome de alguma divindade, eles são objetos, são ferramentas desses deuses, né? E é basicamente isso que Deus fala pra ele. E aí ele fica meio que chocado, porque ele fala: qual vai ser o preço disso? E aí Jesus começa a falar tudo o que vai acontecer: as chacinas, os genocídios, a Guerra Santa, enfim, tudo que pode acontecer de ruim vai acontecer por conta do resultado das atitudes que Jesus vai ter que tomar, porque ele meio que não tem escolha, né, gente? Ele tá lidando ali com Deus. Enfim, ele se vê nessa sinuca de bico, né? Ele nesse beco sem saída e ele tem pena da humanidade. Ele tem tanta pena que conforme o destino dele vai se desenrolando e vai chegando mais perto daquele momento em que ele vai ter que fazer o que Deus pediu, ele desobedece a Deus. E ali ele tenta armar uma armadilha para ele mesmo, porque aí ele ia ser crucificado, ele ia ser morto e ele não ia conseguir servir aos propósitos de Deus. Então, olha só como ele, como Saramago foi perspicaz em pensar, né, que Deus usou Jesus para poder expandir o seu raio de influência enquanto uma divindade, e isso meio que é verdade. E como que Jesus reagiu de forma a ficar perplexo, a ter pena da humanidade, a ficar receoso de fazer isso, mas não ter muita opção, porque era só um humano, e de pensar que ele poderia desobedecer a Deus e assim impedir isso, ou não fazer parte disso. Mas isso foi meio as visões da Raven, da parte dele, assim, sabe? Porque tentando evitar o futuro, ele foi lá e fez exatamente o que causou tudo aquilo que ele queria evitar. Né? Então eu achei muito legal essa sacada dele, do José Saramago, e e ler tudo isso assim foi um processo muito gostoso, muito de entender a crítica a fundo mesmo, sabe? Enfim, não sei se eu consegui convencer vocês a ler esse livro. É um livro que tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, ele é mais arrastado no começo mesmo, mas eu acho que no final ele vai se amarrando de um jeito que vale muito a pena. No último parágrafo, eu vou falar aqui o que, que aconteceu, então se você quiser, eu vou deixar aqui marcado que vai ter spoiler, até passar essa parte você pula, tá bom? Nesse último parágrafo, então, ele fala aquela famosa frase que Jesus proferiu quando estava pendurado lá na cruz. Ele falou: perdoem-nos, eles não sabem o que dizem. Algo desse sentido, né? E aí, a inversão de narrativa foi quando Jesus estava lá, pregado na cruz, quando ele percebeu que, na verdade, ele não estava fugindo, não estava desobedecendo a Deus, que ele estava literalmente fazendo o que era necessário para causar todo aquele genocídio, todo aquele sangue que ele queria evitar, ele diz para a humanidade: perdoe-no, ele não sabe o que faz. Ou algo desse tipo. A frase, eu vou olhar direitinho no livro e eu coloco aqui. Então, ele pede perdão para a humanidade em nome do que Deus reservou para ela. Cara, eu fiquei arrepiada, juro. Quando eu li aquilo, eu falei: Saramago, você sabe de algo. Você é o cara. E só que é isso, o começo do livro é uma aprovação. Por isso que ele ficou em terceiro lugar. Em segundo e em primeiro lugar, eu fiquei bem em dúvida. São livros que poderiam estar até empatados, sabe? Porque eu gostei muito de ler eles. E são dois clássicos, então eu tive um contato com livros bem clássicos esse mês que me mostrou que os clássicos têm razão de ser. Juro. Enfim, o segundo livro foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, realmente ela é boa, né? E é engraçado porque ela é uma autora que ficou tão banalizada que, tipo,
acho que poucas pessoas realmente sabem, né, o conteúdo que a gente pode extrair da obra dessa autora hoje em dia. E eu li esse livro, acho que eu estava no ensino médio, eu li pro vestibular, e eu não entendi nada naquela época. Eu lembro da sensação de não entender nada, de ler e de pensar, o que essa mulher tem na cabeça? E foi muito interessante fazer essa leitura agora, porque fez muito sentido pra mim. E aí a gente consegue perceber o quanto que a gente vai realmente desenvolvendo a nossa mente, a gente vai criando repertório, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais inteligente mesmo ao longo do tempo, né? A gente não sente isso, mas quando a gente pega em perspectiva muitos anos atrás, às vezes fica evidente. Gostei dessa sensação, né, de me deparar com esse fato. E o que eu percebi também é que as grandes discussões ao redor dessa obra são discussões que falam muito da Macabea, falam muito de uma crítica social, a uma mulher nordestina morando numa cidade grande. E ok, eu acho que isso existe, mas eu acho que o livro é muito mais do que isso. Eu acho que o grande triunfo desse livro é o narrador personagem, né? Então eu acho que se fala pouco, assim, sobre isso comparado com a Macabea, né? É um narrador que é um personagem. Mas não é a mesma coisa de um personagem que é o narrador de uma história. Porque uma história pode ser narrada por um dos personagens. Só que não é isso que acontece. É um narrador, ele não faz parte da história, mas ele é um personagem. Ao criar a Macabea enquanto fala de si mesmo. Então eu acho isso tão genial, assim. E tão bem feito. Porque é um personagem masculino. É um cara meio heteronormativo. Você percebe que ele se distancia da Macabea enquanto coloca ela nesse lugar de miséria. Então ele já tem uma condição um pouco melhor que a dela. Talvez não seja rico, né? O que eu senti na narrativa é que ele não é rico, mas ele tá melhor que a Macabea, digamos assim. E ele vai deixando isso claro, assim, de forma muito perspicaz, que eu acho que é o jeitinho da Clarice Lispector mesmo de escrever. E eu achei que pra mim isso foi a melhor coisa desse livro. Eu li ele, assim, em 2 dias, de um dia pro outro, sabe? Então é um livro que me prendeu, é um livro que me levou para um mergulho psíquico. A Macabea também é uma personagem interessante. Eu acho que eu não fico muito com essa sensação de crítica social nesse livro. Eu acho que existem outros livros que fazem uma crítica, né? Que o objetivo da narrativa é criticar a sociedade. Mas eu acho que eu não consigo ver muito isso nesse livro. Eu acho que ele é mais intimista, ele é mais psíquico mesmo. E a sensação que você tem é que a Macabea não é triste. Ou pelo menos ela não sabe que é. E são coisas parecidas, sabe? Você não saber que é triste e você não ser. Eu senti isso, assim. E senti que talvez seja isso que Clarice quis passar, né? Muitas vezes, dentro do não saber o que poderia ser a sua vida, o conformismo com aquilo que ela é, né? A falta de expansão de consciência do que poderia ser, às vezes ocasiona essa sensação de não tristeza, não é nem um conformismo e nem uma felicidade, é uma não tristeza, sabe? E é isso que eu senti que veio dessa obra, assim, que veio da Macabea pra mim. Mas a gente lendo, a gente percebendo, a gente vendo a Kari, a gente vendo a forma como o cara tratava ela, a gente vendo, né, os hábitos dela, a gente vê a miséria, mas ela não vê. Então, né, qual que é a importância da gente observar isso pra ela observar isso ou não? Não sei, eu achei que isso tudo ficou muito na minha cabeça conforme eu li a obra, sabe? E eu achei que foi uma experiência muito gostosa. Agora, em primeiro lugar, eu coloquei esse livro, mas ele tá assim batendo super com A Hora da Estrela. Só que eu coloquei esse livro porque ele me fez dar uma gargalhada numa partezinha da história. E, cara, é tão difícil um livro me fazer rir. Tipo assim, me fazer rir mesmo. Eu tava no ônibus e eu dei uma risada, assim, todo mundo olhou, sabe? Sabe aquela felicidade genuína? Então, é por isso que esse livro ganhou o primeiro lugar. Era uma história muito boa, mas ele ganhou da Hora da Estrela nisso, sabe? E eu tô falando de O Grande Gatsby. Cara, eu não achei que eu fosse gostar tanto de uma historinha assim, norte-americana, do século XX. É uma história, não é algo muito rebuscado, digamos assim, né? É a história de um homem
Mas existem vários detalhes nessa história que vão cativando a gente e que vão chamando a nossa atenção e que vão prendendo. Então, é um livro que é narrado por um homem e esse homem, ele se torna amigo do Gatsby. E o Gatsby é o grande personagem dessa história. É um homem rico, um homem poderoso, que dá muitas festas na sua casa e várias pessoas vão. É um homem bem relacionado, um homem de negócios. E ele chega a ser até mesmo clichê. Enfim, esse narrador se torna amigo dele, porque eles são vizinhos. E ao longo do tempo, a narrativa vai se desenvolvendo e o Gatsby, ele vai ganhando uma certa profundidade. Ele vai ganhando um passado. E ele vai se descobrindo que ele não era rico, que ele enriqueceu. E aí, depois disso, se descobre por que que ele enriqueceu. E existem tramas amorosas que vão se desenrolando. E no final da história é um final bem trágico. Então eu acho que o que é mais legal nesse livro é como ele passeia do comum e banal, que é o começo, aí ele cai num, num momento cômico, que é o momento em que o Gatsby tenta conquistar uma garota. Eu achei aquilo incrível, assim, um momento de tensão, né? Enfim, eu achei que foi muito engraçado. E aí, como desse momento, né, onde o Gatsby ele aparece como uma figura meio cômica, meio clichê, meio piegas, meio um rico besta, sabe? Aí a gente caminha pra um momento trágico da história. A história vai ficando absurda, 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 até que ela fica trágica. E eu acho que o autor faz isso com uma naturalidade. Não fica tipo, ai, nossa, não acredito nisso, sabe? Tipo, ai, que brusco. Não. Eu achei que foi natural. Óbvio que tem alguns elementos que você. Tá bom, ele forçou um pouquinho ali pra poder trazer aquela narrativa, mas eu achei que foi tudo muito bem feito, me prendeu até o final. Gostei do final. E é isso, um clássico. Relativamente bobinho, mas muito bem feito. Com uma trama envolvente que me ganhou nesse mês. Vocês acreditam? Nem eu acredito. Mas eu gostei, gente. Adorei. E é isso. Bom, gente, esses foram os livros que eu li e eu ranqueei dessa forma. Me digam se vocês já leram algum desses livros, me digam se vocês gostaram dessas leituras, me digam se vocês concordam ou discordam de algo que eu falei aqui. Vamos conversar, vamos discutir um pouco sobre literatura, que é tão gostoso, né? Agora, eu queria falar sobre os dois livros que não entraram nesse ranking, só para dar uma passadinha rápida, tá? Não vou demorar. O primeiro livro que eu quero falar é esse aqui, ó. Eu não terminei de ler, por isso que ele não entrou. Mas eu tô quase acabando. Eu já tô aqui nele, ó. E provavelmente ele vai entrar nos livros de julho, tá? Mas é um livro de não ficção que eu tava lendo, mas eu não consegui avançar tão rápido nele, não. Porque é muita coisa, é muito denso. Não é muito difícil, porque ele tá falando sobre a obra de outro autor. Só que ele fala de muitas pessoas que falaram do Fanon, então não dá pra ler muito rápido. Mas enfim, tô gostando. E esse aqui eu abandonei, gente. Abandonei. Ah, não aguentei. Eu comprei esse livro super na expectativa. E a temática me chamava super atenção. Mas é um livro muito chato. Parece que eu tô lendo o livro de história do sexto ano do Fundamental, sabe? Não tenho paciência. Eu preciso de profundidade, preciso de personagens que tenham algo de diferente. É um livro com muitos nomes, com muitas gerações. É muito pessoa que tem um filho, que tem um filho, tem um filho, e você nem se apegou à primeira, já tá tendo um neto e um bisneto, sabe? É uma coisa assim, é muita informação, é muito histórico. E isso não seria um problema por si só, mas nesse livro é um problema, sabe? Eu não gostei muito. E eu sinto muito por não ter gostado, porque é uma temática super legal, né? Fala sobre como que as pessoas negras vindas de África foram se construindo enquanto família, né? É uma história de gerações de famílias de pessoas negras que vão fazendo sua vida aqui no Brasil. Mas eu acho que existem outros livros que fazem isso de forma muito mais literatura, sabe? E eu tentei muito ler esse livro, ele tomou muito meu tempo, sabe? Eu fiquei, tipo, mais de uma semana lendo ele, eu cheguei na metade, na página 150, eu falei, ah, cara, se ele não me conquistou até agora, pode ser que eu perca algo no final dele, mas
até agora tá sendo um sacrifício, então eu decidi abandonar. Eu não sou de abandonar livros, mas dessa vez eu tomei essa decisão. E fiquei com o pé atrás, né? Porque o livro do Clube do Livro que a gente vai ler em julho, agora, é Solitária, que é da mesma autora. Então eu tô um pouco preocupada, mas eu vou me propor a ler. Vou me propor a ler porque não podemos ter esse preconceito, né? Às vezes uma obra não agrada muito e a outra pode ser totalmente diferente. Como Dostoiévski. Me surpreendeu esse mês. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem esse vídeo com pessoas que gostam de ler. Deixa algum like, deixa um comentário e se inscreve no canal, beleza? Posso contar com você? Tô tão no comecinho e eu gosto tanto de fazer isso aqui. Qualquer ajuda que você puder me dar vai me deixar muito feliz. É isso, gente. Até a próxima!